Item 4: ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam na ressurreição. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque não tinham senão noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que viveu podia reviver, sem se darem conta precisa de que maneira pela qual a coisa podia acontecer. Designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo hoje, mais judiciosamente, chama de reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno, a volta à vida do corpo que já morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível. Aí, nesse ponto, você pode falar, mas Deus é grande, Ele é dono de tudo. Ele pode fazer o que Ele quiser, Ele pode dar vida, sim, a uma pessoa que já está morta. Gente, ou Deus criou tudo que existe e tudo funciona com sabedoria ou não. Então a ciência prova que o que morreu não volta à vida nunca mais. Por exemplo, uma árvore, só dela já ter uma certa idade, pode arrancar com toda a raiz e plantar ela de novo, que ela não vai viver. Ela perdeu a força de fazer isso, de renovar-se. Dali ela só vai murchar e secar e virar pó. Então, o corpo de carne, a mesma coisa. O corpo morreu, jamais voltará à vida. Essa é uma lei criada por Deus. O que perdeu a força morreu, não volta à vida jamais. Não existem milagres. Então vamos prestando atenção. Porque eles não tinham senão noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Então eles não tinham esse conhecimento e nem tinha ainda o conhecimento que a ciência adquiriu depois. Então eles acreditavam na volta da pessoa à vida. Chamavam de ressurreição, que é o corpo morto voltar à vida. Então eles acreditavam nisso, porque eles não conheciam a diferença de corpo e de alma. Então, quem volta à vida, ele ainda vai explicar aqui, quem volta a habitar a terra é o espírito, o corpo não. Morreu, acabou. Eles acreditavam que um homem que viveu podia reviver, sem se darem conta de uma maneira precisa pela qual a coisa podia acontecer. Chamavam, então, pela palavra ressurreição, o que o Espiritismo hoje, com mais acerto e real, chama de reencarnação. Então, olha a diferença. Ressurreição, o corpo morto voltar à vida. Reencarnação, tomar um novo corpo, voltar a habitar a carne. Quem? O espírito. Com efeito, olha ele explicando. Com efeito, a ressurreição supõe a volta à vida do corpo que já morreu. O que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo
Porque, olha bem, o corpo acabou de morrer, está quente ainda. Se voltasse à vida, não seria muita novidade. Mas o corpo, depois de algum tempo, já podre, desaparecido, os ossos já todo gasto, como que esse corpo pode voltar a viver? Então, sobretudo quando os elementos desse corpo estão desde há muito tempo disperso, quer dizer, espalhado e absorvido, desaparecido. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corporal, à vida do corpo, à matéria, a ligação da alma com a matéria, mas em um outro corpo novamente formado para ela e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição poderia, assim, aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias. Então, por exemplo, Lázaro diz que Lázaro morreu e Jesus fez Lázaro voltar à vida. Era o mesmo corpo. Então, poderia dizer que Lázaro ressuscitou, porque é o mesmo corpo de Lázaro que voltou à vida. Agora, aqui já entra para que o pensamento fique mais claro, a gente já vai explicar isso, que não está aqui na lição. Lá, veja, volta lá na Bíblia, nesse ponto, e olha lá direitinho. Quando Jesus chegou à casa das irmãs dele, Jesus falou para elas: Lázaro não morreu, ele dorme. Então, Lázaro não estava morto, só estava, vamos dizer assim, desmaiado, em coma. E a força magnética, o poder de Jesus, deu força ao espírito Lázaro que tomasse conta do corpo outra vez, certo? Mas se quiser falar que Lázaro ressuscitou, está bem aplicado, porque é o mesmo corpo que voltou à vida. Mas o que precisamos fazer a diferença, que isso não existe, uma vez o espírito tendo desligado do corpo, não existe poder nenhum que faça o espírito retomar o corpo. Não faz. Morreu, morreu. Como Jesus respondeu para as irmãs de Lázaro: Lázaro não morreu, ele dorme. Por isso, Jesus teve o poder de fazê-lo voltar à vida. Estamos dando conta de entender, né? Então, aqui ele está falando. Então, ressurreição poderia aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias. Então, que Elias ia ressuscitar, ia voltar, seria o mesmo corpo voltando à vida. Não existe. E nem aos outros profetas. Se, pois, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o corpo de Elias, uma vez que se tinha visto João criança. E outra, ele esteve por 9 meses na barriga de Isabel, a sua mãe. Então, Elias, a volta de Elias, não é o corpo podre de Elias que ia voltar à vida. Elias, espírito, voltaria a habitar um outro corpo. Voltaria a habitar o corpo de carne outra vez, mas num corpo novinho, feito especialmente para ele. Então, João Batista se conheceu a gravidez da mãe dele, o nascimento dele, o crescimento dele. Então, aquele corpo não era de Elias,
Mas o espírito que usava o corpo de João Batista, esse tinha sido Elias. Ó, Elias e João Batista é o corpo que chama, certo? O corpo. Então, o espírito não tem nome ou vários nomes, porque ele teve muitas reencarnações. Então, uma vez que se tinha visto João criança e se conheciam seu pai e sua mãe. João podia, pois, ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Então veja bem, o profeta Elias é o corpo que chamava Elias. O corpo morreu, o espírito ficou livre, voltou para o plano espiritual, estudou, se preparou e tomou outro corpo. Agora, com um pai, uma mãe diferente, um corpo diferente, mas é o mesmo espírito habitando outro corpo. Deu conta de raciocinar um pouco para entender, né? Você hoje, você que me ouve, diga aí o seu nome, esse corpo é filho de fulano seu pai, de fulana sua mãe, isso é o corpo. Mas essa coisa que esse corpo tem, que pensa, que fala, que decide, que faz as coisas, isto é espírito. Espírito. Então a gente está notando que corpo é uma roupa que o espírito veste por um determinado tempo, para cumprir aqui na Terra a sua tarefa. Uma vez o corpo morto, o espírito está livre. Depois de um tempo, ele pode retomar um outro corpo, novinho, para ele continuar trabalhando e aprendendo. Item 5. Ora, havia um homem entre os fariseus, chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis se Deus não estivesse com ele. Então, tudo que Jesus fazia, por falta de conhecimento, eles chamavam os acontecimentos de milagre. E não são milagres. Milagres não existem. A Gênese, o livro A Gênese, nos mostra isso em detalhe, começo, meio e fim, para a gente compreender isso com clareza. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode nascer um homem que já está velho? Pode lhe reentrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Olha bem a pergunta. Ele achou que aquele corpo velho ia entrar o corpo velho ia entrar de novo na barriga da mãe para se refazer e nascer de novo. Olha que pensamento. Jesus lhe respondeu: em verdade, eu vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, ou seja, nasce, cresce e morre. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, veja bem, aqui ele fala o homem renascer da água e do Espírito. A água representando a matéria
Então o homem precisa renascer, reencarnar tantas quantas vezes for necessário, que é nascer da água. É o corpo, sempre retomar um novo corpo para continuar o seu aprendizado. Renascer do espírito é renovar as ideias e os sentimentos para melhor, correto? Então, se o homem não renascer no corpo e no espírito, quer dizer, da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, se ele não reencarnar muitas e muitas vezes e não melhorar o espírito, o seu entendimento, as suas atitudes, não tem jeito de ver o reino de Deus. Não tem jeito de ser feliz completamente. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. E qual é o espírito que cria? O espírito do pai e da mãe cria o espírito do seu filho? Não. Só existe um espírito que cria. Deus é o único criador de tudo que existe. Então, o que é nascido de Deus é espírito. O que é nascido da carne, dos homens, é carne. Não vos espanteis de que eu vos disse que é preciso que nasçais de novo. O Espírito, olha Jesus falando com clareza, gente. O Espírito sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde ele vem e nem aonde ele vai. Acontece o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Então, o corpo, aonde você estiver, estarão vendo você, o seu corpo. Mas você, alma, você, espírito, não está preso ao corpo. Você é livre, vai onde você quiser. O corpo está aqui do meu lado. O corpo está do meu lado. Você, espírito, pode também estar aqui do meu lado, partilhando comigo este momento. Mas também você pode estar do meu lado de corpo, mas você, espírito, estar em outro lugar, fazendo outra coisa, muito diferente, vivendo outra coisa, muito diferente. Assim, olha bem, vamos aproveitar este ponto para citar as pessoas ciumentas que vigia o objeto da sua afeição, onde ele está, o que ele está fazendo. Ninguém consegue segurar o espírito. E o que é real é o espírito. O espírito não morre jamais. Então não adianta vigiar o corpo, segurar o corpo, porque a alma, o espírito, ninguém consegue segurar. Ele vai aonde quer e faz o que deseja, a qualquer momento, porque nós não estamos presos no corpo, estamos ligados ao corpo. É diferente, é diferente. Por exemplo, o ferro de passar roupa. Ele tem um fio, na parede tem uma tomada. Se você quer o ferro quente, você tem que ligar o fio dele na tomada. Ele aquece. A hora que você não quiser mais, você tira da tomada, o ferro esfria. Acabou a vida, certo? Então, assim é corpo e espírito. O corpo você prende, faz o que você quiser dele. Mas a alma, o espírito, ninguém segura, ninguém prende,
Ninguém impede dele viver e fazer aquilo que ele deseja. Então, senhor e senhora ciumenta, pensa nisso. O que é mais importante? O corpo perto de você ou o corpo distante e a alma ligada a você? Estar presente na sua vida. E isso ninguém obriga. Ou a pessoa quer estar com você ou não quer estar com você. Então, cura-se dessa doença terrível chamada ciúme. É falta de conhecimento. Sofre, faz os outros sofrer sem resultado nenhum. Então, é isso que Jesus aqui explica. O que é corpo é corpo. O que é espírito é espírito. Livre. Nicodemos lhe respondeu: como isso pode dar-se? Como pode ser isso? Jesus lhe disse: o quê? Sois mestre em Israel e ignorais essas coisas? Em verdade vos digo que não dizemos senão o que sabemos, e que não testemunhamos senão o que vimos. E, entretanto, vós não recebeis o nosso testemunho. Mas se você não me acredita quando estou te falando das coisas da terra, como você vai acreditar quando eu vos falar das coisas do céu? Então, a reencarnação é uma coisa palpável, que basta a gente pensar, raciocinar, a gente vai entender isso com clareza. É isso que ele falou para o Nicodemos. Estou te falando de uma coisa material, concreta, palpável. Por exemplo, como que é palpável? Você, corpo, é nascido de um pai e de uma mãe totalmente ignorante. Mas você é inteligente, tem tanto facilidade para aprender e para fazer as coisas que seus pais não têm. Então, o que nasceu do casal ignorante é o corpo. Mas o que habita o corpo é outra coisa, é espírito, que não tem nada a ver com o espírito do pai e da mãe. Cada um é cada um. Então, só é do pai e da mãe o corpo. A alma, o espírito é de Deus, é eterno, é imortal. Então, estamos aqui na Terra, gente, é para cuidar da alma, do espírito, e não somente do corpo. Então, por isso, Jesus falou para ele: estou te falando de uma coisa palpável. E quando eu te falar das belezas do céu? Aí que não vai entender mesmo. Item 6. O pensamento de que João Batista era Elias e que os profetas poderiam reviver sobre a terra encontra-se em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas acima relatadas no número 1, 2 e 3. Se essa crença tivesse sido um erro, Jesus não teria deixado de a combater, como combateu tantas outras coisas. Por exemplo, adorar imagens, ofertar coisa material para Deus. Jesus combateu tudo isso, porque tudo isso é mentira. Então, se a volta do espírito à carne fosse mentira, Jesus também teria combatido. Ele não combateu, ele disse e afirmou que isso é verdade. Então, longe disso, Jesus deu força com toda a sua autoridade e colocou a reencarnação como princípio e como uma condição necessária quando ele disse: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E ele insiste dizendo: não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasça de novo. Item 7.
Estas palavras, se um homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo, mas o texto primitivo trazia simplesmente: não renasce da água e do Espírito, porque a água era o símbolo de toda a matéria. Por isso, então renasce num corpo de carne e renova-te espírito. Ao passo que em certas traduções está escrito: a do Espírito foi substituída pelo Espírito Santo, que a Igreja Católica é que colocou isso na Bíblia. Espírito, o Santo Espírito. Aí mudou totalmente sentido. Ao passo que em certas traduções, a do Espírito se substituiu pelo Santo Espírito, o que não responde mais o mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como será um dia constatado sem equívoco possível. Item 8. Para compreender o sentido verdadeiro destas palavras, é preciso igualmente se reportar, quer dizer, voltar à significação da palavra água, que não era empregada na sua acepção própria. O conhecimento dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos. Acreditavam que a Terra tinha saído das águas. É o que eu já expliquei aqui a respeito da água. Eles acreditavam que tudo saiu da água. Consideravam a água como elemento gerador absoluto. É assim que na Gênese está escrito: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava na superfície das águas. Que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão abaixo do céu se reúnam em um só lugar, e que o elemento árido, que é a terra, apareça, que as águas produzam animais vivos, que nadem na água, e os pássaros que voem sobre a terra e debaixo do firmamento. Segundo essa crença, a água, então, daquele momento em diante, se tornou o símbolo da natureza material, como o Espírito é o símbolo da natureza inteligente. Estas palavras, se o homem não renasce da água e do Espírito, ou em água e em Espírito, significam, pois, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma, neste sentido é que foram compreendidas no princípio. Essa interpretação, aliás, está justificada por estas outras palavras. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus faz aqui uma diferença positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, nasceu de papai e mamãe. Indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito é independente do corpo, como a gente já explicou.